Bom, é uma história longa. Eu, quando era criança, eu ia muito ao DR, Departamento de Estrada de Rodagem de Pernambuco, e meu pai foi um dos fundadores do DR. E eu sempre que ia ao DR, que funcionava inclusive no início na Avenida Guararapes e depois na antiga rodoviária, eu ficava olhando os engenheiros trabalhando naqueles projetos, eu ficava assim achando algo muito interessante. E quando eu passava ali na Rua do Hospício, no centro da cidade, eu olhava para aquele prédio da Rua do Hospício e dizia assim, um dia eu vou estudar aqui. Eu não, digamos assim, o destino não quis isso, porque quando eu fui fazer engenharia, eu ingressei muito cedo, eu me formei com 22 anos de engenharia civil, o curso já estava na cidade universitária, eu fui da terceira turma que já estava na cidade universitária, mas eu fiquei com aquilo, eu vou estudar aqui, que eu achava um prédio imponente, eu achava a engenharia, como ainda acho, algo muito fascinante, porque a engenharia muda muito a vida das pessoas, né? E por conta disso eu fiquei sempre muito empolgado em estudar engenharia, como fiz. Aí eu passei a ser professor da Universidade Federal de Pernambuco com 22 anos. Eu tinha 22 anos. Os meus primeiros alunos eram pessoas da minha idade, praticamente. Porque, na verdade, eu terminei o curso, eu terminei a faculdade um ano antes do pessoal da minha idade, porque eu pulei uma série lá no primário, que a professora, a diretora do colégio, achava que não era para eu fazer a quarta série do primário, eu devia passar da terceira para a quinta, ela achou, né? E assim foi. Consequentemente, as pessoas que eram da minha idade foram os meus primeiros alunos. A primeira turma que eu ensinei, já em 1975, aquelas pessoas eram todas da minha idade. Então, aí com o passar do tempo, né, eu fiquei lá na Universidade Federal durante esse tempo todinho, 44 anos e meio. Me aposentei até contra a minha vontade, sabe? Porque eu estava, digamos assim, na fase profissional muito ocupado profissionalmente. E a família começava a cobrar também muito a minha presença, meus filhos, meus netos e minha esposa também, querendo que eu tivesse mais presente em casa. E a universidade tomava muito tempo meu, como sempre tomou, eu sempre me envolvi muito nas coisas que eu faço. Então isso para mim era extremamente gratificante. Para você ter uma ideia, eu tenho no meu escritório, que não é aqui em casa, é aqui perto, uma sala onde eu guardo minhas placas de professor homenageado de paraninfo de turma. São 83 placas que eu tenho. Bom, veja, eu considero ser professor extremamente fascinante. Mas eu acho engenharia algo, digamos assim, que para mim é sublime. Então, eu sempre procurei juntar as duas coisas. Na universidade, por exemplo, apesar de todo esse esforço, de toda essa dedicação, de todos os cargos que eu ocupei na universidade, eu nunca quis ser professor da universidade em tempo integral. Eu sempre fui professor de tempo parcial, de 20 horas, como se chama, porque eu queria também exercer a profissão, como exerci ao longo de todos esses anos. Então, eu trabalhei em empresas privadas, empresas grandes de engenharia aqui do estado. Meu primeiro emprego como engenheiro foi numa empresa, eu já como professor da universidade, foi numa empresa de grande porte aqui de engenharia do estado, a Astep S.A. Engenheiros Consultores. E para você ter uma ideia, na época que eu estava na Astep, a Astep tinha 84 engenheiros no seu quadro permanente. E para mim foi muito importante essa experiência da Astep, passei lá alguns anos, trabalhando em diversos projetos de engenharia rodoviária e ferroviária, em praticamente todos os estados do Nordeste. E posteriormente eu fui trabalhar na secretaria, já foi uma experiência no setor público. Fui trabalhar na Secretaria de Transportes, Energia e Comunicações, a convite do secretário, professor Antão Luiz de Mello. E lá na secretaria eu ocupei o cargo de diretor da secretaria, exatamente tendo a oportunidade de coordenar a elaboração de projetos, foram 1.200 quilômetros de projetos de rodovias aqui na Zona da Mata de Pernambuco, as chamadas rodovias canavieiras, e participei também da elaboração de estudos de viabilidade para implantação de rodovias na região do Agreste Meridional. Era um programa que era chamado Programa do Leite, Milho e Feijão, que era exatamente o programa destinado à construção de rodovias para permitir o desenvolvimento da agricultura de subsistência daquela região. A importância do setor de transporte para uma população, para atender à necessidade das pessoas, reside exatamente no fato de que é o transporte que promove o desenvolvimento. Houve um governador de Pernambuco muito conhecido, chamado Agamenon Magalhães, que faleceu no ano que eu nasci. Agamenon Magalhães faleceu um mês depois que eu nasci. Mas apesar de todo esse tempo, ele ainda hoje é uma pessoa muito falada, né? A avenida principal da cidade, é hospital, tanta coisa aqui com nome
de Agamenon Magalhães, e ele tinha uma frase muito famosa, que ele dizia assim: primeiro as estradas, o resto elas darão. Memorial da Engenharia de Pernambuco. Eu presido e, digamos assim, não tenho nenhuma remuneração financeira por isso, nem espero ter, apenas uma satisfação pessoal de fazer com que aquele prédio venha consagrar toda uma história importante da engenharia aqui no nosso estado. Ele sendo implantado vai ser o primeiro memorial da engenharia no Brasil. Não conheço em nenhum estado brasileiro algo parecido, um memorial da engenharia. Eu conheço na Argentina, em Buenos Aires eu tive a oportunidade de visitar o Memorial de Engenharia da Argentina, que fica lá em Buenos Aires. Mas aqui no Brasil não conheço nada parecido. Então, estamos aí lutando para implantar algo tão importante aí para a nossa instituição, né?